A Justiça atende ao recurso da ANTT a favor do Grupo Comporte, que poderá operar normalmente as suas linhas que concorrem com a Itapemirim. Segundo matéria do portal Diário do Transporte, o desembargador Azuma Nishi, da Primeira Câmara Reservada de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, atendeu o recurso da ANTT e suspendeu a decisão de primeira instância que determinava a suspensão das operações de linhas de ônibus interestaduais por empresas do Grupo Comporte que concorrem com a nova Itapemirim Suzantur. 9 linhas com mercados e seções foram autorizadas pela ANTT ao Grupo Comporte e à Suzantur, e a administradora judicial da falência do Grupo Itapemirim alegaram que a concorrência prejudicaria a obtenção de recursos para a massa falida no meio do arrendamento judicial que permite as operações pela Suzantur. O desembargador destacou que as autorizações das linhas para as empresas Penha e União do Grupo Comporte ocorreram em 2021, antes, portanto, da falência do Grupo Itapemirim e da autorização do arrendamento pela Suzantur, que foi em 21 de setembro de 2022. Nota-se que as referidas autorizações foram concedidas anteriormente à convocação em falência, bem como ao próprio arrendamento das linhas, este deferido em caráter temporário e emergencial para a preservação e valorização dos ativos das falidas. O desembargador também explicou que a Justiça deixou bem claro, quando do arrendamento, que a ANTT não estava impedida de atender pedidos de novas autorizações para outras empresas nos trajetos que puderam ser operados pela Suzantur com a marca Itapemirim. Vale lembrar que, quando do julgamento da matéria por esta Corte, restou expressamente consignado que não havia qualquer vedação à outorga de novas autorizações por parte da Agência Nacional de Transportes Terrestres, que detém discricionariedade para a regulação deste serviço público. Ainda de acordo com Azuma Nishi, as alegações da EXM e da Suzantur, que a concorrência estava esvaziando as linhas da Itapemirim e prejudicando a massa falida, são genéricas e pouco consistentes. A alegação genérica de que houve aumento na frota das linhas sem o aumento da própria demanda, o que estaria causando prejuízos à massa e ao arrendamento, não se mostra, em primeira análise, suficiente para a inerência do juízo falimentar na operação de transportes. Assim, está suspensa a decisão que determinava que as empresas do Grupo Comporte interrompessem as operações das linhas. O Grupo Comporte também recorreu. A empresa Nossa Senhora da Penha e Expresso União, do Grupo Comporte, de Constantino Oliveira, também entrou com recurso contra a decisão de primeira instância que determinou suspensão de linhas interestaduais de ônibus rodoviários que concorrem com a Suzantur de Santo André, que opera por meio de arrendamento os serviços que eram correspondentes às viações Itapemirim e Caiçara, que faliram. O agravo de instrumento foi movido nesta quinta-feira, 9 de maio de 2024, e entrou no sistema da segunda instância do Tribunal de Justiça de São Paulo. A decisão de primeira instância foi proferida em 24 de abril de 2024. Como mostrou nesta quinta-feira o portal Diário do Transporte, a ANTT, que gerencia o sistema de linhas de ônibus interestaduais, também recorreu contra a suspensão de linhas e, diante do pedido de urgência para análise, a Justiça determinou que a ordem de primeira instância de suspender as linhas em 24 horas após a intimação não precisará ser cumprida até que todas as argumentações sejam verificadas. A Suzantur reclamou antes da EXM Partners. O Grupo Comporte relata no recurso que a primeira reclamação sobre a concorrência não foi da administradora judicial da falência do Grupo Itapemirim, a empresa EXM Partners, mas foi da Suzantur.
Em 18 de agosto de 2023, durante prestação de contas, a transportadora turística Suzano, que figura como arrendatária da operação das empresas do Grupo Itapemirim, suscitou a existência de supostos atos irregulares praticados por terceiros que estavam operando linhas em territórios outorga abrangidos pelas atividades das empresas do Grupo Itapemirim, por meio de autorizações obtidas de forma supostamente irregular junto à ANTT, o que teria imposto prejuízos às atividades de tais empresas, bem como à arrendatária. A EXM foi chamada no processo para se manifestar e concordou com os argumentos da Suzantur. Determinada intimação da EXM Partner, assessoria empresarial, na qualidade de administradora judicial, apresentou manifestação em 13 de setembro de 2023, consignado que, além da questão regulatória que é, repita-se, estranha ao ambiente falimentar, existe uma questão de mercado, pois não bastaria a arrendatária alegar que estava sofrendo prejuízos com a operação destas linhas, em conjunto com terceiros, como também demonstrar devidamente de que fato tais rotas não comportariam a operação de mais de uma companhia. Diante do histórico sobre o pedido de suspensão das linhas no recurso ao qual o Portal Diário do Transporte teve acesso nesta sexta-feira de forma exclusiva, a empresa Nossa Senhora da Penha e a Expresso União trazem à justiça as seguintes argumentações. A EXM não crava que as autorizações das linhas para o Grupo Comporte são irregulares. Para a Penha e a União, a administradora judicial, ao receber respostas da ANTT sobre as linhas que fariam concorrência com a nova Itapemirim Suzantur, classificou que o ato da agência poderia ter irregularidades, ou seja, na visão da Penha, eram só hipóteses e não se deve determinar uma suspensão de atividade econômica com base em hipóteses. Contrariando a sua própria manifestação anterior, sustentou a existência de prováveis irregularidades que poderiam gerar uma concorrência potencialmente desleal. A administradora judicial requereu, em caráter de tutela de urgência, fosse expedido ofício ao diretor-geral da ANTT para que promovesse a suspensão imediata das autorizações de operação de linhas mercados concedidos às agravantes, derivadas dos processos que teriam supostamente concedido irregularmente autorização para a operação das linhas que seriam titularizadas pelo Grupo Itapemirim, até definitiva apuração sobre as possíveis ilegalidades identificadas em tais processos, sem prejuízo do posterior apuração dos prejuízos causados durante todo o período que as agravantes teriam operado as linhas mercados em sobreposição às linhas operadas pelas falidas. Penha e União dizem que não tiveram oportunidade de se defender. Assim como argumentou a ANTT, a empresa Nossa Senhora da Penha e Expresso União disseram que não tiveram oportunidade de se manifestar no processo antes da decisão de suspensão das linhas. A tutela de urgência foi concedida sem que fossem ouvidas as agravantes, terceiras na recuperação judicial ou mesmo o órgão técnico competente para a disciplina do setor que, como adiantado e será adiante devidamente explicitado, em nenhum momento conclui que pela existência de irregularidades nas concessões de linhas mercados. De fato, a patente violação aos princípios de contraditório e ampla defesa previstos tanto na Casa, artigo 5, como na Lei CPC, artigo 7º, e que garantem o direito da parte ser devidamente informada dos atos processuais, de se manifestar a respeito, produzir todas as provas, alegações hábeis a suportar a sua defesa e de expendê-los em juízo com o fito tentar persuadir o julgador a seu favor, bem como de tais argumentos seja devidamente considerados com o respectivo reflexo da fundamentação. Linhas foram liberadas antes da proibição momentânea pelo TCU. A Penha e a União usam parte do recurso da ANTT para enfatizar também que as autorizações das operações para o Grupo Comporte ocorreram antes da decisão do TCU, ou seja, as proibições do Tribunal de Contas que não ocorreram mais, não atingem as linhas reclamadas pela EXM. O TCU havia impedido as autorizações para analisar se o modelo da ANTT infringia a lei. Penha e União dizem que serão prejudicadas por uma decisão que sequer as colocou como partes danos irreparáveis.
As empresas do Grupo Comporte ainda alegaram que, além de não terem a oportunidade de se defenderem, sequer são partes formais de uma decisão que as envolve diretamente e que causa danos irreparáveis. A Justiça de São Paulo invadiu competência da ANTT e da Justiça Federal. A PEN e a União ainda sustentam que a primeira instância da Justiça Paulista invadiu uma atribuição administrativa de um órgão oficial do governo federal, que é o gerenciamento de linhas de ônibus interestaduais. O judiciário, em tese, de acordo com o Grupo Comporte, não pode assumir ainda assim caso autorizações de linhas fossem parar na Justiça. A competência é da Justiça Federal, porque a ANTT é um órgão federal. A linha de defesa é muito parecida com o que a ANTT já havia apresentado no agravo de instrumento. Para além do cercamento da defesa e inobservância ao princípio do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, há de se destacar o claro desbordamento da competência do juízo falimentar, o serviço de transporte rodoviário interestadual, a serviço público cuja competência a Carta da República reserva à União Federal, a outorga para exportação é realizada mediante autorização concedida exclusivamente pela ANTT, entidade autárquica federal especial integrante da administração indireta. Há diversos players que concorrem para operar em determinado mercado nos termos previstos da Lei nº 10.233/2001, a Lei nº 10.233/2001, que prevê como atribuição exclusiva da ANTT tanto a concessão de autorização para operação de serviço, como também, como não poderia deixar de ser, também a sua revogação. As linhas não são do Grupo Itapemirim ou da Penha ou da União, mas do Estado brasileiro. Nenhuma empresa tem o direito de pedir exclusividade. Outro ponto que o Grupo Comporte se apega é que as linhas de ônibus não pertencem às empresas, mas ao Estado brasileiro. No caso de linhas interestaduais, aos estados, no caso das linhas metropolitanas ou intermunicipais, e aos municípios nos casos de linhas municipais. Logo, a Suzantur e a EXM não poderiam argumentar que as autorizações das linhas para a Penha e a União prejudicariam a massa falida do Grupo Itapemirim, pois tais linhas não pertencem ao Grupo Itapemirim. Além disso, pela legislação brasileira a respeito de linhas interestaduais, nenhuma empresa tem o direito de operar como exclusiva. Com o fim do processo e a decisão dada a favor do Grupo Comporte, chegamos ao conhecimento de que esta ação não foi movida apenas pela EXM Partners, e sim também pela Suzantur. Nas matérias anteriores do portal Diário do Transporte que nós acompanhamos e trouxemos aqui no nosso plantão do Jornal do Canal, não era citado que a Suzantur havia movido o processo. Fato esse que só foi revelado agora, com o final do processo. Por isso, acreditávamos de que esta ação era somente da EXM, mas agora sabemos que também a Suzantur pediu antes que estas linhas da Penha e da União fossem suspensas. Nós apoiamos a livre concorrência e, por isso, a decisão judicial, na nossa opinião, foi a melhor a ser tomada. O nosso plantão do Jornal do Canal fica por aqui. A qualquer momento voltamos com mais informações do mundo rodoviário. Se você gostou do vídeo, curta, comente e se inscreva no nosso canal. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.